Estão me ouvindo de boa aí? Sim. Sim, beleza. De boa, de boa. Beleza. Então vamos lá. Nossa primeira aula de 2024 aqui, né? Vamos, vamos trabalhar para que todos consigam fazer um ótimo ano. É, e a aula que eu preparei para hoje é uma aula onde a gente não vai ver nenhum flop, nenhum turn, nenhum river, mas a gente vai falar muito sobre poker e, e sobre ROI, né? Então, a gente fala um pouco sobre fatores que influenciam no nosso ROI, seja positivo ou negativamente. Ah, beleza. Antes de mostrar o slide que eu preparei aqui para vocês, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Ah, vamos botar aqui fatores que te interferem. Vamos lá, alguém consegue me citar aí, me ajudar? Fatores que interferem no nosso ROI aí. O que que vocês acham que pode interferir no nosso ROI? Primeiramente, volume. Volume, boa. A, a atenção ali que a gente está no jogo na hora, né? Ou se a gente está bem descansado e coisa aí, a coisa vai interferindo. Tá. Rotina, né? Foco, descanso. Mais alguma coisa? A habilidade, né? Em Tá. relação ao field, né? Habilidade, estudo, ok. A quantidade de tela. Tá. Número de telas. Tá um pouco olhado ali no foco, né? Quanto É, mais sim. telas, menor nosso foco, mas ok. É que às vezes pode estar numa tela sem foco também, né? Uhum. Ou pode estar em 12 extremamente focado, né? Isso. Tem isso também. Mais algum? Você Acho que acha que a você alimentação entra aí também? entra, claro. Alimentação. Off Tá. poker. Off poker. Mindset também. Mindset. Bom, Rotina. rotina. Bem importante. Bom, acho que vocês já conseguiram botar bastante coisa aí do que eu tinha separado para a aula de hoje. Vamos começar aqui então. Foi bom que vocês citaram quase tudo do que eu separei aqui. Vamos lá. Aqui. Primeira coisa que eu separei aqui é. Deixa eu pegar esse aqui. Aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu separei aqui de fatores que interferem no nosso ROI. Primeira coisa que eu botei, estudo, tá? Então, assim, é de extrema importância. Deixa eu apagar isso aqui. É de extrema importância hoje a gente se manter estudando, conseguir estudar. É, assim, é quase que impossível nos dias de hoje um jogador se manter vencendo se ele não conseguir estudar, se ele não conseguir revisar o próprio jogo, é, se ele não conseguir buscar corrigir os erros dele, tentar melhorar onde ele já é bom e tentar diminuir, né, o prejuízo na parte do jogo onde ele não conhece muito, né? Tentar buscar sempre aumentar o nosso ROI em determinado buy-in, né, em determinado BI, para a partir disso escalar um ABI novo. Nesse ABI novo, provavelmente ele vai começar perdendo, não vai começar tendo um ROI bom. A partir disso, ele vai ter mais erros, e aí ele estuda esses erros, vai corrigindo e vai subindo, né? Então, tipo assim, o que que eu botei aqui? Eu tava procurando até é, em conteúdos aqui meus, né, para tentar mostrar para vocês, e aí eu achei uma aula bem interessante, que é o que interfere o estudar
né? É uma aula de bastante tempo atrás aqui. Então vamos lá. O que que interfere no nosso estudar? Primeira coisa, em relação ao cenário atual do poker. Hoje em dia os jogos estão cada vez mais competitivos, né? Acho que vocês conseguem perceber isso. É, quem já joga bastante tempo aí, ou já jogou recreativamente, é, ou até vendo até às vezes vocês encontram jogadores que tem um gráfico lá que o cara é 400k up, mas aí tu vai ver ele era tipo 480k up até 2015, por exemplo, né? Uhum. Então, na época de 2013, 2014, 2015, era uma época onde qualquer pessoa que fizesse um pouquinho a mais já conseguia ter um ROI absurdo, já conseguia fazer muita grana. Era uma época onde o poker pagava muito mais, tinha torneio de é, 3,30, por exemplo, no domingo, que pagava 10k pro primeiro. Porque, óbvio, era tudo muito monopolizado no PS. Hoje a gente vê diversos outros sites que a gente consegue jogar. Eu, por exemplo, aqui tenho três, seis, oito sites aqui que normalmente eu jogo. Hoje, por exemplo, o PS ele já não é mais o maior site de poker, né? O GG passou. Se a gente for abrir o PS e o GG aqui, a gente vai ver que o GG vai ter mais gente jogando do que no PS, né? Então, os tempos mudaram, né? Outra coisa, hoje tem diversas escolas de poker, times de poker e cursos. Antigamente era muito difícil de tu achar conteúdo, né? Os conteúdos eram muito entre os times. Hoje a gente tem, por exemplo, a Reg Life aí, não sei se alguns de vocês participam, mas é um conteúdo que eu recomendo bastante. E hoje qualquer recreativo aí no caso eu falo qualquer pessoa que entende de poker, mas que ela não vive do jogo, ela consegue assinar uma Reg Life ali, paga seus, sei lá, seus 1.500, seus 2.000, e tem uma assinatura de um ano e consegue assistir uma aula por semana, isso com certeza já interfere no ROI dela, já faz com que ela erre menos, já faz com que ela entenda o que fazer em determinada situação, né? Outra coisa, os softwares, eles estão cada vez mais precisos em relação à teoria de jogo. Hoje a gente tem o GTA Wizard, que antes para rodar uma mão, primeiro que quando eu comecei não tinha nem como rodar uma mão, né? Basicamente tu confiava em quem eram os seus instrutores e o que eles falavam que era a verdade absoluta, né? O É, máximo que tinha ali era o Equilab e Flopzilla, né? Exato, Equilab e Flopzilla, que era a maneira de estudar. Aí veio o PureSolver. Cara, muito bom de estudar, né? Só que para tu rodar uma mão, dependendo do computador, demorava bastante para tu estudar uma mão de post-flop, né? E hoje tem o GTA Wizard, onde a gente consegue abrir aqui e em 30 segundos a gente tem uma resolução de um spot por XPV, né? Então tá muito mais fácil, né? Tu saber o que fazer do que não fazer, né? Só que o problema disso é que se tá mais fácil para mim, tá mais fácil para todo mundo que tem acesso a esse conteúdo, né? Então, no caso, acaba ficando mais difícil para todo mundo, né? Porque todo mundo tem acesso a esse conteúdo, fica mais fácil para estudar. Aí vai do quanto tu se dispõe a de fato estudar, né? Ah, aqui, dificuldade de estudar, beleza. Custo da resposta. É um pouco do que eu. Aqui eu não vou comentar tanto, porque é um pouco do que a gente vai falar mais pra frente, que tá ligado ao foco, descanso. Outro fator que a gente não botou, que vocês não botaram aqui, mas é de extrema importância, é o exercício físico, que interfere muito no jogo. Ah, aqui que eu falei, o que que é mais custoso? Abrir um software, um software, ou abrir mesa e ficar clicando no botão, né? É mais difícil estudar do que jogar, né? Outro fator que a gente pode falar é o tempo que a gente demora para estudar, né? Por exemplo, em faculdade aqui, vou dar o meu exemplo, tá? Deixa eu botar aqui. Para quem, acho que a maioria não sabe, né? Mas eu fazia engenharia naval na UFSC, eu sou de Florianópolis, fazia engenharia naval na UFSC, estudava em Joinville, e era um motivo de orgulho para os meus pais ter um filho fazendo engenharia numa faculdade que é uma faculdade muito boa, né? Numa faculdade pública, né? E até que chegou um momento onde eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria, que eu queria tentar ser jogador de pôquer. E a princípio não foi uma ideia que os meus pais gostaram muito de início, né? O que já é de se imaginar, principalmente para quem
Para quem é mais antigo e não tem uma cabeça tão aberta, né, em relação a isso, vamos botar aqui. Salário base, engenheiro naval. Hum, aqui, ó. Então, vamos lá. O cara de engenheiro naval se inicia ganhando aí 7 mil e pode ganhar. A média de salário para o engenheiro naval no Brasil é R$ 8.800, R$ 9.000, né? Ahn, e para isso, a gente tem que. Aí voltando, né? Se eu tentasse. é, Se eu continuasse a minha carreira como engenheiro, é, quanto tempo eu demoraria para estudar e para ser um engenheiro, né? É, aqui a gente fala em 5 anos de faculdade. Não sei se alguém já estudou engenharia e sabe que é muito difícil tu se formar em 5 anos, né? A gente passa por momentos bem complicados, as matérias são muito difíceis, então a maioria demora cerca aí de, por exemplo, sei lá, 6 anos por aí, né? Ou às vezes, vai lá, aproveita um, um, um plano que tem na faculdade, faz um intercâmbio. No geral, demora esse tempo ali, 6 anos, 6 anos e meio, né? Óbvio, tem gente que tá aí há uns 7 anos e não consegue se formar porque é difícil, porque não estuda tanto. Então, a gente volta no que interfere estudar, tanto no poker quanto no off-poker, né? É, falando agora na parte em relação ao salário, eu demoraria 5 anos, 6 anos para conseguir ter em média aqui, né? Um salário de, vamos arredondar para R$ 9.000 aí, né? Vocês acham que é possível buscar esse salário como média no poker hoje? Vocês acham que demora muito? Vocês acham que, por exemplo, uma pessoa que começa do poker hoje cru, que ela tem uma noção básica só, se ela focar e se ela estudar, vocês acham que em 6 anos ela consegue receber mais ou menos do que isso aqui? Mais. 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 Mais, né? Vamos fazer uma conta aqui. Vamos fazer uma conta aqui, tá? É, digamos que cada um receba aí. O que que seria hoje? É, vou arredondar para R$ 9.000, tá? R$ 9.000 hoje. é, Vou botar aqui um dólar a 4,7. Vou chutar para baixo, tá? Seria US$ 1.900 por mês, tá? Só que desses US$ 1.900 por mês, a gente tem que pensar que para a gente ficar com essa parte, a gente teria que fazer o dobro disso, né? Considerando um deal aí de 50%, tá? Então vamos lá, se a gente faz isso aqui vezes 2, a gente teria que fazer US$ 3.800 por mês, né? Dá até pra gente aumentar um pouco isso. Vamos botar para US$ 4.000 e um deal de 45. Então, vezes 0,45. Aí, ó, 1.800. 1.800 vezes 4,7 vai dar 8.800. O dólar tá um pouquinho mais alto. Vamos trabalhar nisso, tá? Então, 1.800. No caso, 3.600, né? 1.800 vezes 2, 3.600. Se tu faz US$ 3.600 por mês, vamos botar isso vezes 12. A gente tá falando aí de US$ 40.000, né? Considerando de um jogador que só joga, né? Considerando um jogador que só joga. E não um jogador é, que pode ter outras fontes de renda. Por exemplo, falando aí no meu caso, né? Tu pode dar aula, tu pode fazer análise de reta, tu pode eventualmente. Ano passado eu fiquei bem feliz porque no fim do ano eu consegui atingir uma meta minha, que era virar sócio do time, né? Então hoje eu sou sócio do time, é uma coisa que me deixou muito feliz, e que foi com muito trabalho que eu consegui. A gente tá falando aí do meu início do time, eu tava jogando um ABI 2, né? Que ABI que vocês jogam hoje aí, Cadê? na média? Sim. Dois, entendeu? Dois, dois, quatro, cinco, né? Então eu comecei daí, sabe? Eu comecei quando o time era só uma escola, sabe? Então, em, em 6 anos, né? A gente tá falando em 6 anos, com certeza dá para tu entre aspas, se formar como um jogador de pôquer, né? Começar lá jogando a BI2, a BI1, que foi onde eu comecei, jogando por conta ainda, né? O Stars era uma escola na época, então eu jogava com a minha banca,
e estudava com conteúdo do Stasi, eles tinham direito a uma parte do meu lucro, né? Então, entra um pouco aqui na parte de levar o poker com seriedade. Eu sei que muita gente não consegue porque precisa ter outro trabalho, né? E isso tudo é um assunto que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Mas, tipo, levar o poker como profissão mesmo, né? Então, hoje, eu tenho certeza de que eu, trabalhando muito como eu trabalho, eu consigo ter, em média, um salário igual a esse ou até maior, né? E o fator também da realização pessoal, né? De trabalhar muito mais feliz. Eu tenho certeza que eu seria um engenheiro infeliz. Mesmo que ganhando um salário que hoje seria acima, né? Tipo, pô, quem ganha 9 mil por mês hoje, falando de Brasil, é um cara que com certeza vive muito bem, né? É um cara que consegue viver muito bem, né? Tem condições de viver muito bem, né? Considerando que, infelizmente, a gente vive num país que tem muita desigualdade e muita pobreza. Um cara que com certeza, se a gente for falar aqui, é, o salário mínimo está em 1.400, né? O cara que ganha hoje 8.800 dividido por 1.400, ele está ganhando aí mais de 6 salários mínimos, né? Então, com certeza é um cara que está acima da bolha do que a gente vive no Brasil, né? Então, é, o se formar como um jogador de pôquer, ele leva tempo, né? Porque a gente tem que estudar, tem que jogar, mas com certeza se a pessoa se dedica, ela consegue ter um retorno mais para frente, né? Aqui, falta de repertório de estudo é uma coisa que a gente tem que trabalhar em diversos âmbitos. Eu sempre procuro, nas aulas, trabalhar falando sobre assuntos específicos, né? Então, faz uma aula lá sobre Sabet Turner, como eu já fiz, ou uma aula sobre review, ou uma aula falando sobre assuntos off-poker, como essa aula de hoje. Então, ter o repertório de estudos é, ajuda vocês. Ah, Aqui, conheça seus limites, não estude mais do que a capacidade atual. Entra um pouco no fator descanso, né? A gente não se forçar a jogar mais telas do que a gente consegue, a gente não forçar, tipo, o que é melhor, né? Falando em 7 dias de semana, digamos que a gente tenha 2 dias de folgas, em 5 dias, o que é melhor? A gente estudar 1 hora cada dia, ou passar a segunda sem estudar, a terça sem estudar, a quarta sem estudar, a quinta sem estudar, e chega na sexta-feira a gente estuda 5 horas seguidas. O que que vai render mais, né? Com certeza estudar 1 hora cada dia, né? Vai fazer com que a gente consiga estudar e assimilar esse conteúdo, né? Ah, vamos ver aqui. Avaliar o que a gente sabe, o que a gente não sabe também, né? Entra um pouco do que eu falei de tentar melhorar onde a gente não é bom, né? Aumentar o nosso lucro onde a gente já é bom e diminuir a nossa perda onde a gente não é tão bom assim. É, analisar o nosso progresso, né? Tentar sempre fazer uma avaliação, seja ela semanal, mensal, aqui semestral ou anual, né? Entender onde a gente estava antes, onde é que a gente está agora, como a gente está progredindo, se isso está na nossa média, na nossa meta de progresso ou não, o que que a gente pode fazer se a gente não está, o que que a gente pode continuar fazendo que tá dando certo, né? Ou como a gente pode melhorar. Ah, Pequenos grupos com amigos, é uma coisa que vale muito a pena é, separar aí jogadores que estão na mesma reta, jogadores que estão jogando o mesmo ABI, tentar um rever o estudo do outro, rever um torneio do outro. é, Isso é muito importante. Por um ano aí, a gente jogou num pool, né? Eu, Borghetti, Max e Gomide, porque a gente jogava basicamente o mesmo ABI, e a gente sentiu e a gente se dava muito bem, a gente tinha um grupo de estudos já, e a gente sentiu que por um ano se a gente conseguisse manter isso, a gente ia diminuir a variância e evoluir juntos, é, porque eram basicamente quatro pessoas volumando em uma conta só, né? Seria como se por acaso cada um fizesse digamos que 500 torneios por mês, a gente está falando aí de 2.000 torneios por mês no ROI positivo, né? Isso diminui muito a variância, né? Não é saudável, ninguém consegue ser saudável jogando 2.000 torneios por mês, né? Em uma conta, né? Agora com 4 pessoas juntos, isso ajuda. Isso só se formou porque a gente criou pequenos grupos e estudou juntos, né? Então, é um pouco do que a parte do estudar é de relevância, né?
Ah, vamos lá. Diminuir distrações, organização da grade de estudos. Isso é muito importante. Ninguém vai jogar, ninguém vai estudar com o celular do lado ali apitando, né? Para receber uma notificação do Whats, e aí tu vai, para o teu estudo, vai ver o que aconteceu. Aí tu volta, aí tu já fica meio perdido, tu tem que voltar, demora um tempo para tu voltar ao ponto de estudos que tu estava antes. Ah, divisão de estudos atuais. Um pouco do que eu falei, né? Review, análise de mão, análise de stats, estudar o próprio jogo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui, ó, essa aqui é a minha planilha de estudos, tá? Desde a época que eu entrei no time, muito no início mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui 2019. Aqui, 2019. Ah, percebam que aqui a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 estudos por mês. Quantos estudos na média vocês têm feito aí? Cara, eu faço uma 15. média disso aí, 15, 16. 12. 15, 16, 12. 12 por aí. Beleza. Então a gente Assim, tá falando aqui, 12 a ó. 15. É. Então a gente tá vendo aqui, ó. 15 estudos. E, cara, vamos ver se eu acho aqui. Tentar pegar. é, Então aqui, 15 estudos, aí um outro mês 10, no outro 10, 15. E pode ver que eu me mantive estudando todos os meses. Então, janeiro, uns mais, outros menos, mas de janeiro a dezembro eu tava lá estudando. Né? Julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. Né? Então, foi um ano onde eu estudei bastante. E esse aqui é o meu gráfico de 2019. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil. País, jogador, contagem, stake médio, lucro, histórico do lucro, ROI total, ROI médio. Então, eu devo ter aí, se a gente for considerar uns 15 estudos de média, 15 vezes 12, eu deve ter aí, talvez tenha um pouco menos, mas tem no mínimo 150 estudos no ano, 4.836 estudos no ano, dividido por 12, daí uma média de 400 torneios por mês, para terminar o ano break-even, né? Então, eu lucrei aí 250 dólares no ano, né? Foi um ano bem ruim, né? Em termos de resultado, né? Se a gente for olhar aqui, a gente está falando ah, até 30 de 12 de 2019, tá? Então vamos olhar aqui, intervalo de datas, todas as datas anteriores. E vamos lá para 2019. Aqui. Então esse era o meu gráfico até este momento. Né? Então tive resultados bons e aí passei por um ano break-even, né? Isso aqui foi no ano de 2018, né? Dá até pra gente ver aqui. Intervalo de datas. 01 de 2018. Até 31 de 12 de 2018. Peraí. Carrega a data aqui. Vamos pegar o meu ano anterior, que foi o ano de 2018. Aqui.
Então, basicamente, eu tava jogando aí, comecei o ano, se a gente for olhar aí num primeiro mês, vamos ver aqui, em que ABI que eu tava jogando. Os primeiros 2 meses aí de 2018. Tô jogando aí, ó, uma ABI 2,91, tá? Isso aí eu acho que era meu segundo ano como time. Entrei no time em 2017. Então, no segundo ano eu tava jogando aí uma ABI 2,91, que é uma ABI que provavelmente, na média aí, vocês devem estar jogando hoje, né? Nos primeiros meses de 2018. Então, tive bastante resultados bons. É, No geral, tive um ano bom, né? Comecei jogando a ABI 2, terminei o ano jogando uma ABI. Vamos ver aqui, dezembro. Os últimos meses aí, de outubro até dezembro de 2018. Comecei o ano jogando a ABI 2, terminei o ano jogando uma ABI 7 aí, né? Isso no mesmo ano, né? Então, é uma prova aí para todos vocês que estão jogando esse ABI. Dá sim para escalar, esses buy-ins, né? Ah, então vocês podem ver que, tipo, eu vinha de um ano bom, né? Escalando buy-ins. E aí eu passo por um ano onde eu fico totalmente break-even, né? Patinando com um ROI. Meu ROI era isso aqui, né? O ROI de 0,4 ele é isso aqui, né? Um batimento cardíaco. E mesmo assim, se a gente for voltar aqui, estudando bastante, né? E aí começa o ano de 2019. E aí o ano de 2019, ah, aqui. Aqui começa o ano de 2019. E aí eu continuo estudando da mesma forma, né? Mantendo a consistência no estudo, porque eu tinha certeza que a única maneira de evoluir era estudando e volumando. E eu vou lá, estudando, 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 mantendo a consistência nos estudos e, tipo, pode ver que tem meses que eu estudei bastante, né? Vamos ver esse mês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, ó, 24 estudos no mês, né? E, tipo, aqui. Era um estudo que é longe de ser os estudos que eu faço hoje, né? Mas não era aquele estudo de tipo, aqui eu deveria trebetar, né? Era um pouco mais dedicado realmente ao estudo, né? E aí, o ano de 2018 foi aqui. Não, aqui, o ano de 2019 foi isso aqui, né? Estudando muito e passando o ano break-even. E aí vem o ano de 2020, onde eu posso dizer que foi o ano onde basicamente eu colhi o que eu tinha plantado no ano de 2019. Óbvio que aqui tinha os fatores que, na parte off-poker, em que eu não estava contribuindo com, com o meu dentro do poker, né? Com o meu on-poker, o meu off-poker estava muito ruim, né? E aí chegou o ano de 2020, e aí eu tenho esse ano aqui, né? Um ano aí onde eu consigo. Percebam que eu estava no ano de 2019 patinando no ABI 10, né? E aí no ano de 2020 eu consigo ter um ROI muito bom, né? Um ROI de 25%, jogando no ABI 18, né? Praticamente o dobro do ABI onde eu estava patinando, num período onde eu não tive muita variância, né? Mesmo jogando, aqui a gente tá falando mesmo jogando fields grandes, né? Se a gente for olhar aqui a média de participantes, 1.000, né? Então a média de quem joga torneio no período da tarde, né? Então pode ver, que dá um swing que eu tive aqui, ó. Aqui eu fui de 3.500 para 2.200. Tive um swing de 1.000 e pouco. Aqui eu fui de 12.900 para 10. Swinguei aí 2K. E aí tive 2 hits, subindo. Passei por um período ali onde eu não tava perdendo muito, mas, tipo, não tava ganhando, mas eu não tava perdendo muito, né? Eu tava perdendo ali 2K, né? Tava me mantendo ali no ABI, né? Então, com certeza, isso de 2019, o que eu colhi aqui em 2020, foi o que eu plantei no ano de 2020, no ano de 2019, no ano de 2018, onde eu estava lá estudando, botando 15 estudos por mês, né? Então, no longo prazo, o poker ele se paga, assim, né? Então, um pouco do que a importância do estudo. Ficou alguma dúvida com vocês? Querem fazer alguma pergunta? Não, não, Hum. boa.
Boa? De Beleza. boa, tá tranquilo. Então vamos lá. A gente, eu foquei bastante na parte do estudo, porque para mim o estudo volume é meio que o principal, assim, a parte mais importante, né? Então, volume, importância do volume. De fato, se aqui eu tenho 25% de ROI num ABI 19 aqui, eu preciso de volume para botar esse ROI em prática, né? Não adianta nada eu ter 25% de ROI e estar ali ao invés de fazer aqui de novo, né? 6 mil torneios no ano, né? 6.062 dividido por 12, uma média aí de 550 torneios por mês, né? Que é um número que eu acho que é bom. Acho que dá para melhorar, mas é um número bom, né? 505 torneios por mês. Né? Então não adianta nada tu ter um ROI positivo se tu não botar isso em prática, né? A gente precisa do ROI para fazer valer o nosso ROI, né? Aqui, maior volume, menor variância, né? É, no curto prazo, né? No curto prazo, a gente não consegue botar muito o nosso ROI em prática, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que tu jogue poucos torneios, tenha um big hit lá e ok, né? Mas mesmo um jogador muito bom, ele pode passar um período sem conseguir ganhar pelo fator variância, né? E aí a gente tá falando de quanto maior o field, maior a variância também, né? Jogando no período da tarde, provavelmente é onde a gente vai ganhar mais, a gente vai ter acesso a premiações maiores, mas a gente vai estar sujeito a maior variância, né? Ah, aqui, determinar um número de telas ideal para vocês, né? Tipo, o número de telas onde vocês consigam botar o volume, mas vocês consigam ter a consciência de ter a clareza de que esportes vocês estão jogando, contra quem vocês estão jogando, saber contra esse cara é melhor tribetar e pagar, é melhor fletar, esse cara é um cara muito wide, esse cara é um cara muito blefador, esse cara é um cara muito tight, e conseguir fazer essas adaptações em games de acordo com o número de telas, né? Não adianta nada ficar clicando o botão aí jogando 18 telas, que com certeza seria melhor se vocês jogassem 9 telas focadas, né? Então sempre tentar achar é, o número de telas ideal para vocês, né? Hoje eu acho que talvez eu jogue meu A-game em 10 telas, em 9 telas, mas hoje eu jogo 12 porque eu acho que mesmo assim é onde eu consigo botar mais volume e eu vou ter é, o ROI maior no longo prazo, né? Tipo assim, talvez eu tenha um ROI maior em 10 telas, mas eu não consigo botar esse volume que eu boto em 12 que acaba compensando, né? Então hoje o meu corpo se adaptou a jogar 12 telas, né? Não sei quantas telas vocês jogam em média aí. Jogo menos 6 delas. 6 Eu a jogo 7 6 8 também. 6 a 8 é. 6, É, eu 7. também 6, 8. É isso. É isso. Eu não comecei jogando 12 telas, né? Eu comecei jogando. Quando eu entrei no time, eu jogava no notebook que tinha 13 polegadas, que era um notebook que eu jogava para faculdade, e eu jogava duas telas, quatro telas no máximo, né? Então eu comecei assim, tu joga duas telas, aí vai botando uma, joga três, joga quatro, aí quatro, quando tu vê que quatro está confortável, tu consegue botar para seis, aí seis vai para oito, até conseguir achar o número correto de telas, né? Que hoje eu acho que o meu setup, né, que é uma coisa que a gente vai falar também, permite com que eu jogue 12 telas de maneira confortável, né? Então, a gente falou sobre estudo, a gente falou sobre volume, vamos falar um pouco sobre reserva financeira, né? Que seria, no caso, seria só, não botaria como reserva financeira, mas seria a parte do financeiro, né? Ah, financeiro. Então aqui a gente está falando do que é o principal fator de desistência de jogadores de pôquer hoje em dia, né? É, é meio que a gente não entender a variância do jogo, né? Como eu falei para vocês, um cara pode ser muito bom, e ele pode passar um tempo sem sacar, né? Aí a gente volta aqui no meu 2019, né? Eu com certeza bati esse field. Não com um ROI muito bom, mas eu batia, né? E passei praticamente um ano sem sacar aqui, né? Um ano com make-up, né? E por que que isso não me afetou? Porque eu tinha uma reserva financeira que me permitia passar esse tempo sem sacar e eu não tava, óbvio, não tava tendo muitos luxos, até porque eu não tava sacando, mas eu tava, era uma época que eu morava com os meus pais, então eu tinha essa liberdade, né? Eu tinha esse conforto de não ter que pagar a comida, não ter que pagar a conta de luz, né? Porque era na época onde eu morava com os meus pais, né?
Hoje eu moro sozinho. Então hoje não tem. Se eu não me preparar financeiramente, eu não posso depender de sacar para conseguir pagar a minha conta de luz ou pagar a minha comida, né? Ou pagar o meu aluguel, né? Então é um fator que é de extrema importância você terem uma reserva financeira, não deixar é, com que o financeiro atrapalhe as decisões de vocês em game. Então, tipo assim, cara, eu tenho que pagar um all-in gigante lá, numa reta final, que eu sei que esse all-in, eu sei que eu tenho que pagar com essa mão. Mas aí tu pensa, pô, mas tem um monte de cara short ali. Se eu por acaso fingir que essa mão, se eu fingir que o meu Vala-Vala é um 6-6 e foldar lá, vai cair mais alguém aqui, eu vou conseguir ganhar um pay jump. Aí tu já pensa, pô, eu vou ganhar um pay jump de $100, esses $100 eu vou ficar com metade disso, vai dar $50, $50 vezes 4 e pouco, eu vou sacar lá 250, vou conseguir pagar a internet. Tipo, isso não pode acontecer, sabe? Se isso está acontecendo, é porque vocês não estão com o planejamento correto, né? Eu sei que, tipo, é difícil é, a gente conseguir ter essa reserva, que tem que abdicar de algumas coisas para conseguir ter esse dinheiro guardado, para não passar essa dificuldade no poker. Mas eu digo para tudo que eu tô falando aqui, seja de estudo, do tempo para estudar, do tempo para volumar, da parte financeira, é tudo assim, caso vocês consigam isso, né? E não, tipo assim, por exemplo, tem gente que eu sei que tem que trabalhar fora, tem gente que tem 2 empregos, né? O Adriano, eu sei que tem a hamburgueria lá, né? Então, Agora eu não tô mais. não tá mais, mas, tipo, trabalhou um tempo fora, né? E não tava Uhum, vivendo sim. exclusivamente do poker, né? Então, tipo, isso eu digo, caso vocês consigam, né? Isso aqui a gente tá falando do mundo ideal e a gente sabe que esse mundo ideal, ele normalmente não existe, né? É, Outro fator aqui, então, falamos do financeiro, fatores importantes no financeiro. Não se emocionar com saques frequentes ou com big hit. Então vamos lá. Eu gasto em média, tenho uma despesa lá de R$ 3.000 por mês. Aí eu vou lá, dou um big hit e cravo um Sunday Storm, que pagou lá $13.000. Aí $13.000 vezes 0,45 vezes 4,7. Pô, ganhei 27 mil reais, né? R$ 27.000 vezes os três, cara, ganhei é, 9 meses, né? De conforto, né? 9 meses de reserva de emergência. Aí eu vou lá e pego e aumento o meu custo de vida de 3 para 6, né? E, cara, esse dinheiro, ele não vai ficar aí para sempre e a gente não vai, ninguém vai conseguir cravar um Sunday Storm todo mês, né? Então, é um erro que muita gente comete, que é o de se emocionar com o big hit, achar que ele vai estar aí para sempre, e aí aumenta o custo de vida, e chega num custo de vida onde tu não consegue sustentar no longo prazo, e aí vai queimando a reserva, e chega num ponto em que a reserva acaba e que tu não consegue se manter, né? Então, outro fator que é de extrema importância, esses aqui são, acho que os três principais fatores, seja o estudo, volume e a parte do financeiro, né? Então, agora vamos para a rotina. Extrema importância, eu não consigo viver sem rotina. É, eu me sinto mal quando eu tô sem rotina. Eu preciso disso para conseguir performar bem, né? Então vamos lá, descanso. É, extrema importância também é o detalhe, né, de tu estar descansado numa reta final, que faz uma diferença para tu tomar as melhores decisões, para tu estar entre tu não espiusar, entre tu ter o teu controle emocional, né? Ajuda muito na concentração, de tu perceber o spot e conseguir identificar ele, né? O controle emocional, quando a gente dorme pouco, facilita o nosso tilt, e aí isso diminui drasticamente o nosso ROI. Uh, e é extremamente importante no nosso equilíbrio em game, né? Então acho que é um fator primordial ali, né? O descanso. Exercício físico. Também outro fator que, no caso, vocês não citaram aqui, mas para mim é fundamental. Aqui eu botei uma foto do Jason Kuhn, que para mim é um dos melhores jogadores da história do poker, é um cara que joga ultra high stakes hoje, é, e é um cara que é muito focado em exercício físico, tem um vídeo no YouTube dele, onde ele mostra um pouco da rotina dele, e o cara montou uma academia dentro de casa para ele conseguir treinar todos os dias, né? Então, se os caras que estão lá no topo, né, jogando ultra high stakes,
estão focados nessa parte do descanso, estão focados nos estudos e estão focados no exercício físico, por que que a gente que tá longe disso, né, está se permitindo não trabalhar nessa parte of poker, né? Então, é, a gente passa aí 8, 10, 12 horas jogando na cadeira, então seria uma importância a gente fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa lombar, né, para evitar ter dores, porque essa dor ela pode nos propiciar a ter o tilt na reta final, né? A gente sabe que vai jogar uma session aí de 12 horas com dor nas costas, né? A gente não vai jogar o nosso game desse jeito, né? Então, muito importante, atividade física regular, manter o nosso corpo forte, manter o nosso corpo calmo, manter a nossa mente calma, né? Para tomar as melhores decisões, aumenta a nossa concentração, aumenta o nosso raciocínio lógico, melhora a nossa autoestima e melhora a nossa confiança, né? Então, extrema importância do exercício físico. Mindset. A gente volta um pouco na natureza do jogo, né? Entender que o nosso Ais contra o 2-2, a gente vai perder, um 80-20, né? Então a gente vai perder 20 vezes a cada 100 vezes. Então, entender isso faz com que a gente diminua o nosso tilt, né? Entender a natureza do jogo. Entender que todos os fatores acima, né? Então a gente está falando do estudo, do volume, da parte financeira, da rotina, do descanso, do exercício físico, eles interferem com a nossa saúde mental, seja dormindo bem, fazendo exercício físico, estudando, volumando e tendo uma rotina positivamente, ou dormindo 4 horas sem fazer um exercício físico, almoçando uma feijoada antes do grind, tudo isso vai interferir de maneira negativa, né? No nosso mindset. Aqui eu falei sobre terapia, uma coisa que, de novo, a gente tá pensando um pouco fora da bolha. Eu sei que muita gente não tem acesso a isso, mas é uma coisa que é de extrema importância. O meu jogo melhorou muito, o meu mindset melhorou muito depois que eu comecei a fazer. E por que que eu botei o estudo na frente do mindset, né? A teoria na frente do mindset. E aí eu uso o exemplo do que é um regular que estuda, mas é tiltado, ou de um cara que é um terapeuta, mas é que ele não entende como jogar, né? Qual que vocês acham que vai performar melhor aqui? Quem que vocês acham que vai ganhar mais dinheiro no longo prazo? O rec tiltado. O reg tiltado, né? Por que que o reg tiltado vai ganhar mais dinheiro do que o terapeuta fish? Porque o reg, Depende do jogo. o reg tiltado, por mais que ele esteja tiltado, né? Ele não vai estar tiltado 100% do tempo, e quando tiver que tomar uma decisão, ele vai saber qual a decisão, né? Então, tipo assim, o reg tiltado ele tem que dar um three-bet call, né? Ele estudou e ele sabe que tem que dar um three-bet call, né? Então, por mais que ele seja um cara chutado, ele não vai estar chutado 100% do tempo. Na, nos 20%, nas 20% das vezes, né, em que ele estiver chutado, ele não vai conseguir dar esse three-bet call, né? Ele vai foldar ou ele vai chovar, porque ele vai estar chutado, né? Mas em todo o resto, ele vai saber que ele tem que dar o three-bet call e ele vai tomar a decisão correta, né? E agora, por exemplo, aqui eu botei um terapeuta fish, mas pode ser qualquer pessoa que tenha um mindset bom, mas que seja um fish. Ele vai ter a clareza sempre do que é a melhor decisão, mas ele não vai saber qual é a melhor decisão. Ele não vai saber que ele tem que dar three-bet call, né? Então, por isso que, assim, teoria, mindset. Não adianta tu ter a clareza de qual é a melhor decisão para tomar a melhor decisão se tu não souber qual é a melhor decisão, né? Então, o estudo é mais importante do que o mindset, né? Aqui, organização do grind. Outro fator que ele não, a gente não demora muito tempo para fazer isso, mas ele é de extrema importância, né? Quantos de vocês fazem isso? O horário que vocês iniciam o grind, o horário que vocês terminam o grind, né? Até que horas vocês vão começar a registrar e a que horas vocês vão parar de registrar, né? Vocês fazem isso? Eu faço, só não consigo ainda fazer a seleção dos torneios antes. É, extrema importância. Mostrar para vocês aqui a minha planilha. Essa aqui é a minha planilha. Eu peguei especialmente ali o mês de, de novembro, dezembro, né? Porque foi quando eu mudei meu horário e eu voltei a grindar pela manhã. Então pode ver que eu não tinha. Então eu tenho separado aqui a data, o dia da semana,
o horário que eu comecei a registrar, o tempo que eu terminei, o tempo que eu grindei, o, é, o tempo que eu passei grindando, o número de torneios que eu joguei, e aí o profit, seja ele positivo ou negativo, né? Então, podem ver que o horário de registro inicial não tem um registro muito longe do padrão, né? A gente pode olhar aqui, beleza, tem um 5h19 aqui. Foi um dia onde eu fui dormir muito cedo, no sábado, e consegui acordar muito cedo no domingo, né? Acordei e fui grindar. Ou aqui uma segunda, onde eu acordei um pouquinho mais tarde, demorei um pouco mais no café da manhã, demorei um pouco mais no banho que eu tomo antes de grindar, e demorei aí 20 minutos. Mas no geral, é isso, né? O meu padrão é ali entre, podemos botar aqui entre 6h40 e 6h55, né? Esses 15 minutos, né? É o padrão que eu fico, né? Fim de grind. Aqui varia muito, né? Por exemplo, aqui nesse torneio, o dia que eu mais demorei, né? Foi aqui no dia 17. Não, no dia 16. Que o meu grind terminou nas 6h30. E aí vamos lá ver, entender o que aconteceu nesse dia, né? No dia 16/11. Data específica, 16/11. O que aconteceu esse dia? Eu cravei o mini dele kickoff, que é um torneio que ele começa ali na parte da manhã e ele vai até bem tarde, porque ele terminou nesse horário, né? Ele terminou 6h30. Beleza, eu vou ter um ROI positivo nesse torneio, né? Pagou aí 1.500. Mas se a maioria dos meus torneios elas terminam, no geral, 4 horas, 3 horas, não faz sentido eu pegar um torneio em específico que mesmo que eu crave ele, ele vai terminar às 6h30. Então o que eu fiz? Tirei esse torneio da grade. Cravar esse torneio me fez entender que eu não deveria jogar ele. Pelo tempo que eu fiquei jogando. Então hoje esse torneio ele não tá mais na minha grade. Mesmo sabendo que eu vou ter um ROI positivo nele. Mas ele não tá na minha grade. Porque ele foge do meu planejamento de grade, né? Então, Foge muito, né, pô? Aí, exato, foge muito, porque eu não jogo muitos muito, torneios que terminam seis e pelo meia. horário. Então, mesmo que eu tenha um ROI positivo, eu sei que eu vou, no longo prazo, ganhar dinheiro nesse torneio, né? Então, tipo assim, pode ver, eu cravei o torneio e no outro dia eu já não tava mais jogando ele, Uhum. pelo meu planejamento, porque eu tenho que respeitar o meu planejamento e respeitar a minha grade. Então, por exemplo, isso aqui é de extrema importância, é uma planilha que é muito fácil de fazer, né? Se vocês quiserem, eu posso Até mandar para pra, você a planilha, posso mandar tirar uma cópia aí e mandar para vocês. Vocês vão até sua fazer. sexta foi prejudicada por causa da quinta, né? Porque você jogou Exato, bem menos. exato. Acabei jogando bem menos, né? Então, posso mandar para vocês hoje, para vocês fazerem isso, para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Se vocês estão conseguindo manter o horário de registro, se estão registrando até o fim do grind, né? Então, muito importante isso. É, torneios que vocês vão jogar, né? Por exemplo, essa aqui é a minha A grade. nossa, como a gente está ali na reta 1 ali, a gente tem que pegar bastante ali para poder volumar também, né? Então, às vezes, acaba não dando muito volume. Exato. Ó, essa aqui é a minha grade, né? Eu tenho que editar algumas coisas que. Mas eu sei basicamente. Ó, pode ver que o kickoff não tá aqui, né? Eu registro até 10h15. Mas eu sei basicamente. Eu tenho na média por site. Ó, por exemplo, no PS, eu invisto. Se eu jogar todos os torneios, né? Aqui eu tô montando todos os torneios sem entradas. Eu vou investir US$ 500 por dia. Vou jogar 14 torneios no ABI 34. Né? Já no Inamax, eu vou jogar 390. Mesmo os 14 torneios, só que no ABI menor. Né? No GG é onde eu boto o maior volume. Então são 23 torneios, eu invisto 750. Né? Isso aqui eu tenho que analisar de novo a grade. Eu não estou mais jogando no Party Poker. Então isso aqui vai sair. Isso aqui é a grade do ano passado. Né? O meu principal trabalho de início de ano, né, que começou ontem, né, desde que eu voltei aqui para casa, né, que eu tô morando em Curitiba agora, eu tava um tempo em Floripa, eu voltei para casa. O meu trabalho de início de ano é montar minha grade e montar minha rotina.
que eu vou terminar hoje. Então, vou tirar o Party Poker, vou escolher os sites que eu vou jogar, vou analisar torneio por torneio. Então, eu sei aqui o garantido do torneio, quanto que ele paga na média pro primeiro e que horas que ele vai terminar. Então, a gente pode ver aqui, vai terminar na média ali 4 horas. Né? Tem torneio que vai acabar na 3h30, mas na média 4 horas. Então, eu tento botar todos os torneios terminando mais ou menos no mesmo horário. Né? Então, pode ver aqui que o meu grind, ele não vai passar das 4 horas. Ó, 4 horas, 4h15. Aqui no GG tá 6 horas, mas eu vou tirar para manter nesse horário das 4 horas, 4h15, 4h30, 4h30. Então eu começo no mesmo horário, termino no mesmo horário. E eu sei quanto eu invisto por dia. Né? Então, muito importante. Aqui, basicamente, tudo que eu falei mostrei para vocês na planilha. Aqui, setup. Aqui primeira coisa que eu botei. A não ser que você seja o Giraffe Genja, não tenha o setup do Giraffe. Eu não sei se vocês já viram aqui, né? Sim. Beleza. Mas esse aqui é o setup do Giraffe Genja, que é, sei lá, top 5 de melhores jogadores. Esse aqui é o Giraffe, né? Cadê? Esse aqui é o setup dele. Mano, loucura, né, Você velho? Você ganhou é 2 doido, milhões pô. aí, né? Tá Atualização maluco. 100%. Como é que consegue, velho? Tá louco. Basicamente, parece que ele tá jogando dentro de um cativeiro, né? Que ele foi sequestrado e alguém falou, "Ó, tu vai ter que jogar poker nesse lugar aí, né? Então, tipo assim, a não ser que você seja o Giraffe Genja, não tem o setup do Giraffe. E aqui eu botei o exemplo do que eu considero um setup ideal aí, peguei na internet aí. Então podem ver que o cara tá com um setup bem clean, né? Bem limpo, tá jogando aí 10 telas bem grandes, onde ele consegue não ter que ficar forçando a vista para entender alguma stat, né? Um monitor bom. Aqui, Discord aberto é uma coisa que eu não recomendo, mas tipo, com o lobby dos sites, que é uma coisa que se vocês têm a planilha, vocês não precisam ficar com o lobby do site aberto, porque vocês sabem exatamente que torneio jogar, né? Mas é mais ou menos isso que eu considero um setup ideal, assim, né? Uma cadeira que parece ser confortável, uma mesa boa, monitores bons, mousepad grande, então, tipo assim, um setup clean, que elimina as distrações. E aqui, voltando só no setup do Giraffe, né? Pô, como é que ele consegue ganhar tanto dinheiro num setup tão ruim como aquele? Porque a gente volta aqui e entende que a teoria ela é mais importante do que o mindset, do que o setup, do que o exercício físico, né? E Tu a entender, organização também. tu entender do jogo é mais importante do que todo o resto, né? Só que a partir do momento que tu entende um pouco do jogo, tu pode potencializar o teu jogo com isso, né? Isso aqui melhora isso daqui, né? Então, muito importante. Outra coisa, ter post-it e agenda do que saber o que fazer, saber que aulas estudar, né? Ou, por exemplo, cara, eu tenho que melhorar o meu range de open raise do botão, né? Cara, faz um post-it e bota isso aqui salva isso aqui na frente do teu monitor, né? Ou eu separei uma aula para estudar que é uma aula de Probe River. Cara, faz um post-it e cola um post-it aqui. Isso Então, o terminar que a eu. aula de Probe Hein, River. Murilo? Oi. O que eu faço ali, eu pego as stats ali que eu preciso melhorar, tiro um print e deixo em cima das telas ali, que sobra um espacinho em cima, eu deixo ali na tela do PC mesmo. Exato, né? Então, extrema importância a gente entender sobre isso, né? Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha separado aqui. Importância da rotina. Mostrar um pouco para vocês. Eu uso o Google Agenda, para mim funciona perfeitamente. E aqui é mais ou menos, né? Eu vou ajeitar ainda, mas é mais ou menos um resumo do que é a minha rotina, né? Então,
como vocês viram ali, eu tento dormir mais ou menos no mesmo horário, eu tento acordar no mesmo horário, né? No período das 6h15, para daí, entre 6h15 e 6h45, eu tomar um banho, tomar um café da manhã. E podem ver que no meu planejamento de grind, eu tenho que começar o grind nas 6h45. E aí, quando a gente volta aqui, a gente consegue ver que eu tô conseguindo planejar, eu tô conseguindo fazer o que eu tenho planejado, né? Eu tenho começado o grind na média no período das 6h45, né? Então, respeitar a rotina é fundamental. Não adianta tu criar a rotina aqui e tu não botar isso em prática, né? Então, segunda é um dia que que eu grindo, domingo eu grindo, segunda. Hoje é o dia que tá no planejado aqui, aula para reta de vocês, né? Para reta 1 e 2. 10h30 aqui vai começar a aula para reta 3 e 4. E tem algumas coisas que não estão aqui porque, como eu falei, eu tô montando a rotina ainda, né? Então esse período da manhã é o período que normalmente eu tiro para planejar e para montar as aulas de vocês, né? Acordar aqui às 6h45, às 6h15, né? E ficar das 6h15 até às 9 planejando o que vai ser a minha aula. Esse período da tarde aqui é o período que normalmente eu tiro para estudar o meu jogo, para ver alguma aula, para rodar alguma mão que eu tive dúvida. Outro fator importante também, eu separo todos os dias, todas as mãos que eu tive dúvida, print e salvo aqui, as mãos do GG, as mãos do PS, eu salvo aqui. Então, tipo, exposto de bolhas de TM, eu salvo essas mãos para rodar depois. Então, extremamente importante tirar as dúvidas de vocês, né? Saber como tirar as dúvidas. E de novo a gente está falando aqui, ó. Tudo que eu comentei está aqui, né? O sono, o exercício físico, então eu jogo futebol de segunda e quarta-feira, eu faço aula e vou para academia na terça, na terça, na quinta e na sexta, né? Então eu estou respeitando o meu sono, eu estou respeitando a minha alimentação, e estou fazendo exercício físico, né? Se a gente for voltar aqui, essa semana eu não tenho, né? Mas no dia 19 é o dia que eu não grindo na sexta, porque eu tenho terapia, então eu tô cuidando do meu mindset, é o dia que eu tenho grupo de estudos, então eu tô estudando. Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui, né, é um pouco do tipo, tentar ensinar muito mais pelo exemplo, né, do que do que falando, né? Então, tudo que eu falei aqui de estudo, de volume, de rotina, de descanso, de exercício físico, de mindset, de organização do grind, de setup, é tudo que tá na minha rotina aqui, né? Então, eu não tô falando não tô falando para vocês fazerem o que eu não faço, né? Se eu tô mostrando para vocês uma coisa que eu faço e que para mim funciona, para mim dá resultado, acho que para a maioria das pessoas também, né? Aqui foi o que eu mostrei do meu ano. Acho que era isso. Ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Como é que tá a rotina de vocês? Querem mostrar, né? Explicar para vocês o que que vocês sentem mais dificuldade, o que que não tá É dando para fazer? uma coisa ali só que eu fico na dúvida, que eu já sei, eu sei que é bem importante essa questão de já saber os torneios todos, né? Mas às vezes ali, vamos dizer, tá, tem dias que tudo corre bem, que daí tu tá sempre com tela ali. Mas daí aqueles dias que dá tudo errado ali. Programou jogar tal torneio, daí caiu, sobrou duas telas. Daí, como é que faz para já ter engatilhado os torneios que vai jogar? Que às vezes não encaixa, né, todos os torneios. Seguindo o planejamento, né? Por exemplo, eu jogo 12 telas. Aí, cara, eu caí de todas as telas, chegou 9 da manhã, eu tô em 4 telas, né? Aí, dois fatores para levar em conta para seguir ou não o grind, né? Tipo assim, cara, eu tô jogando super bem, eu vou continuar jogando bem, mas eu tô rolando mal e tô caindo das telas. Mas eu ainda tô jogando bem. O que que eu vou fazer? Vou manter o planejado. Se eu planejei para registrar até as 10 e é 8 horas e eu tô sem tela, eu vou esperar abrir os próximos torneios e vou registrar até as 10. Eu vou seguir o planejado. Agora, por exemplo, cara, eu comecei o grind, dormi mal na noite passada, comecei o grind às 7h30 da manhã ali, deu 8h30, eu tô em duas telas, caí de todas as telas, espiusei, tô rolando muito mal, tô queimado. Pronto, termina o grind, né? Uhum. Termina o grind, e aí tira esse tempo que tu estava grindando para estudar.
né? Porque assim, tu não perde dinheiro quando tu estuda. Tu ganha dinheiro, né? E tu perde dinheiro quando tu grinda tiltado, né? Então, por exemplo, cara, um dia é uma coisa que eu faço às vezes, né? E isso aí entra um pouco do autoconhecimento, de tu entender o que fazer ou não. Agora, por exemplo, eu dormi muito mal na noite passada, pô, comi alguma coisa que me fez mal, acordei no meio da noite, tive um pesadelo, tive que dormir mais tarde, dormi 5 horas. Normalmente eu durmo de 7 a 8, nesse dia eu dormi 4 horas e meia, 5 horas, acordei. O que que eu vou fazer? Né? Eu sei que se eu grindar nesse tempo, eu vou grindar o meu C-game, né? Como é que eu posso trabalhar sem correr o risco de perder dinheiro? Estudando. Então eu dou give up no meu grind, eu não estudo, eu substituo o meu grind lá de 5 horas de grind, 6 horas de grind, por fazer intervalos de estudo. Então eu estudo 1 hora e meia, dou um tempo de descanso, vou lá, estudo mais 1 hora, dou um tempo de descanso, estudo mais 1 hora. Pronto, eu estou sendo produtivo, né? Eu não vou ter um tempo ocioso e vou estar ali trabalhando e grindando. Uhum. Beleza? Alguma dúvida? Não, muito nice. Mas acharam interessante? Acham que vai dar para botar isso em prática? Acharam que isso vai contribuir com o ROI de vocês? Com certeza. Sim. Beleza, então, oficialmente o ano começou, principalmente para mim, né? Estava preparando as aulas de ontem. Hoje eu dou 2 aulas e amanhã é meu primeiro dia de grind. Então, vamos trabalhar aí. E com certeza trabalhar nesses fatores vai fazer com que vocês tenham um ROI positivo aí ao longo desse ano. Beleza? Beleza. Mas, Então, valeu, até mais. Até semana que vem. Mas, Qualquer dúvida aí pode me perguntar, pode me chamar no privado, que eu tento responder vocês aí. Beleza. Valeu, Fechou, até então. É. Valeu. mais. valeu.